Como e quando surgem os planetas? Primeiramente, devemos saber o que é planeta. É a mesma coisa, por exemplo, um psicólogo que estuda a psique, que do grego para o latim é alma, e ele não ser sensitivo, ele não ter contato com a psique e se chamar psicólogo. Então, por isso que o academicismo pode ser uma mentira bem contada que virou uma verdade. O cientista fala do termo planeta e o distingue de estrela. O que é preciso para um planeta se tornar estrela? Ele tem um núcleo. Se esse núcleo se externa, ele já muda de categoria. E é uma bola de fogo, que é, em síntese, o que é uma estrela. Pode ser uma anã ou pode ser uma grande estrela. O que é o Sol? O Sol, ele pode que tenha um núcleo mais frio do que a extremidade, que é a superfície. Possa já ter sido um planeta, ou vai se transformar num, isso não sabemos, que é os segredos do nosso sistema sistêmico. Mas como tudo que é sistêmico é repetitivo, dá mais ou menos para prever. Da mesma forma, hoje eu olhei para o céu, estava nublado. Tinha acontecimento de raios. Eu já sabia que ia chover, antes de chover. Então, se o Sol, e a ciência é útil quando ela diz que o Sol, quando ele envelhece, ele dá o último suspiro, então ele se expande, o que pode acontecer? Tudo se tornar Sol. Quando olhamos para os planetas, que está aqui na miniatura desse vídeo, é como um bilhar cósmico. Se espalhou as bolas, agora volta para a caçapa. Qual? A do Sol. E o Sol é mãe, é maternal. Por isso que ele produz matéria. Ele, na verdade, é um ísis cósmico que explodiu no astral. É um ísis astral. Ísis, uma deusa, não um deus. Apesar que, cosmicamente, né, falar de gênero é como discutir o sexo dos anjos. Mas os anjos também são polares, eles se polarizam. Há elementais, há anjos, há arcanjos. Eles são o que eles quiserem, pode ser fêmea, macho. Eles podem escolher, eles têm livre escolha dentro da polaridade. Mas o que representa o Sol em relação aos planetas? O Sol era muito maior, só que não poderia ter criaturas e planetas, porque é muito calor. Você imagina você pegar agora uma luz branda dentro de uma sala, você acende com um grande watts, uma super lâmpada. As criaturas vão sumir, o local também, vai ser só luz. O Sol era assim, ele ocultava, então por isso que eu digo, a luz oculta quando é demais, assim como a escuridão quando é muito escura. Então essas duas coisas são partífices. Uma é a outra ao inverso, universos, o uno inverso. Por isso que a gente vê à noite, quando o céu está limpo a partir da superfície da Terra, você olha, você vê os luzeiros menos e muito mais escuridão. Esse é um paradoxo para você traduzir. Mas você crê que não há código de linguagem, porque te ensinam assim. Mas se você visse melhor, respeito, respectare é olhar de novo. Olhe de novo, que talvez você veja muita coisa que você não vê quando não respeita. Então, respeite. Então esse Sol ele vai se consumindo e essa luz vai descortinando, descobrindo isso que se chama planeta. Etimologicamente, planeta é planinho. Por que planinho? Porque eta é um sufixo para diminutivo. Que nem banqueta, pequeno banco.
Planeta é pequeno planinho. Então, quer dizer, dentro de um planeta, mais precisamente em sua atmosfera, ou até em seu interior, porque ele é um organismo, ele tem sistema interno. Isso que a gente chama de plano físico é muito mal visto, tanto é que você não vê toda a Terra estando na Terra, com o corpo físico terrestre. Você olha para o horizonte e você pensa que termina ali. O plano etérico da Terra é muito estrito. É elementais dali para, né, vivificar as plantas, os minerais, o seu corpo, os animais. Fazer essa troca de ares. Né? Eles levam o ar quente e o ar quente se condensa em nuvens e cai de novo como água. Eles trabalham só, né, dentro dessa rotina quase mecânica, né, sem muita inteligência necessária para isso. Fazem bem um papel, a mesma coisa. Dentro de uma empresa, alguém que está há muito tempo, ele é muito bom no que ele faz, mas talvez ele não tenha capacidade, aptidão para entender os demais que trabalham com ele, que estão chegando agora. Não tem compreensão sobre o ser humano que ele é e que os outros são. Aí gera arrogância. Fica se metendo na vida alheia, achando que está acima como o ar. O Sol, ele, ao se consumir, ele se retrai. Então hoje temos a inteligência do tamanho do nosso Sol. Então não somos tão inteligentes assim comparado com outros sistemas de evolução, onde as estrelas aí eles caracterizam na ciência que muitas têm o tamanho de 90, 100 ou até 800 sóis nossos. Então eu acredito que os corpos e até a inteligência dessas criaturas vai ser bem, né, escandalosamente diferente, para mais ou para menos. Que talvez também muito sol torre os miolos, se existe um. Mas o que acontece? Da mesma forma que você, por exemplo, visitar um país frio, você vai no inverno, ali tem uma camada de neve sobre as montanhas. Não aparecem as montanhas, não aparecem os detalhes. Quando chega o verão, você vai novamente, você vai ver outra paisagem. Se dissolveu, desapareceu a neve, agora aparece outra coisa sólida. Compare isso com a luz do sol, o seu campo eletromagnético iluminando tudo, ocultando, e depois quando ele se retrai, né, no seu verão pessoal, aparecem as coisas sólidas que estavam torrando literalmente dentro dele, ou talvez só se iluminando. Vai saber, talvez o Sol não seja tão quente assim. E o que, que é planeta nesse aspecto? Por que, que ele tem coesão? Por que, que ele está ali? E por que, que ele é esférico? São cristalizações de planos. Você pegar de Saturno até o Sol, você vê planos dentro desse sistema. Eles não são concêntricos, eles são compenetrativos. Mas há ele original, cósmico, e há aquele local. Por exemplo, o astral cósmico, você dificilmente evidencia ele num sonho. Mas o astral da Terra, sim, seria a startup, a filial de um astral. Então você vê tudo de ruim, porque na Terra tem muita coisa boa e ruim, né? Vê a polaridade, você acha que está vendo, está visitando um astral cósmico. Muitas escolas aqui confundem, né? Porque é um planinho, com pessoinhas, né? É um pequeno plano. Vamos dizer assim, é uma filial para você ter corpo físico e poder experienciar uma novidade, que é plano físico. Dentro do Sol tem um planeta, que vocês não vão acreditar em mim, mas vocês já ouviram falar nesse planeta, Vulcano. Todo mundo diz onde é que está o Vulcano. Outros também perguntam o planeta X, que nada tem a ver com. Planeta X é uma reentrância, é aquele encontro de dois universos. Vamos dizer, a fresta cósmica. Se você pegar duas esferas e
ou na verdade dois círculos, né, sem dimensionalidade, sem volume, e coloca um do lado do outro, você vai ver que no meio dá uma reentrância, um encontro que parece um X. Essa é a verdadeira tradução de o que é um planeta X a nível cósmico. Mas existem também planetas, né, errantes que estão por aí, que podem ou não invadir outros sistemas, talvez o nosso, se chocar com essa pequena Terra, esse planetóide. É muito pequeno, perto de muitos outros. Então esse Sol, ele cobre, já existe em potencial todos os planetas do sistema solar. Quando se retrai, é como sua mamãe, que está com um barrigão, aí você, depois de 9 meses, sai da barriga. Ou seja, a sua mãe deixa de te cobrir e você aparece. Ó, o fulano, fulano. Acontece também com os outros reinos, animal, vegetal, só que da forma deles. Até o mineral se reproduz. Só não tenho como dizer para vocês como, porque seria muito surreal, né, para uma mente racional. Mas o Sol se retraindo, aparecem as coisas, que daí esfria, não tem mais o calor. Mesma forma, você quando estava na barriga da mamãe, você já foi um embrião distorcido, porque a sua alma ainda não tinha, ela estava esvaziada, mas a distorção é a próprio karma que vem, então o que retorna sempre, até nos Mavantaras do universo, é o karma do universo, é o carro de Deus, é o resíduo, é o que sobra para a próxima, para dar uma ajustada. Você já foi distorcido, você já foi só sangue menstrual, você já foi sêmen, você já foi um óvulo, depois aquela distorção que é o zigoto, depois vai evoluindo até ganhar uma forma que essa própria alma é copartífice do desenvolvimento. Ela vai dando forma, porque vejam bem, a sua mãe tem uma alma, você também está dentro do útero. A sua alma e a alma da sua mãe colaboram para mandar sinal para o corpo para desenhar aquilo que a inteligência anímica pensa, porque Kundalini está na alma, não no corpo, senão ela queimaria o corpo. Tanto que quando ela vem para o corpo e não é direcionada, se torna febre. E você pode morrer por isso, por uma coisa tão benéfica, maternal, que é a própria natureza te matando. Se viu na pandemia. A própria natureza matou muitas milhares de pessoas porque essas pessoas estavam inconscientes e não sabiam o que fazer com sua febre, seu fogo, que sai pela tangente e acaba queimando terminais em vez de se canalizar. Que também é estrondoso. Eu trabalhei com práticas gnósticas durante um ano, com o Tantra, né, magia sexual, e eu não suportei. E vejo, eu sou uma pessoa razoável em abertura de percepção. Eu aceito, eu tenho compreensão, e mesmo assim foi drástico. Ah, mas comigo talvez não aconteça, com o outro, então teste. Se eu tiver enganado, venham a mim nas descrições ali, nos comentários, e descreva, né, se funcionou ou não, se dá para brincar com isso. Porque tem muita falácia, isso é vendido, né? Comercializa-se tudo hoje, né? Só não se vende unhas de morto e cabelo porque o nazismo foi abatido, né? Porque faziam, por exemplo, vejam se não é uma coisa só de terra, né? Apesar que eu vou contar uma história aí. Na Segunda Guerra Mundial se comercializava, por exemplo, abajures de pele de judeus. Pesquisem. Olha o que o ser humano, que se acha especial, porque está na zona ecológica, num planetoide, que ele acha especial porque é azul, né? Não sei, as pessoas assim, tudo azul, né? Que nem a Baby Consuelo cantava. As pessoas cantam, cantarolam mentalmente isso. Ah, estou num planeta especial. Não pode ser, pode ser até especial, mas não pode ser assim tão importante, porque se eu misturar
fogo com água, eu fervo. Se eu misturo terra, eu despurifico. Se eu coloco ar, eu acendo mais esse fogo. Então, quer dizer, é uma miscelânea, é um caos. Tá tudo aqui. O azul não é azul por causa do mar, é azul por causa do Akasha. Estão tentando espiritualizar esse planeta já faz tempo, que ele não tinha essa cor. O planeta Terra até era meio rosa, algumas milhares de eras atrás. Né? Muito quente, né? Muito caótico, muito substancial. Né? A química rolava solta. Só que nossos corpos eram maiores, tudo mais. Inclusive, ontem eu estava percebendo ah, pés, né, árvores de palmito, né, no dito palmito, aquele manjar que a gente faz conservas. E alguém falou, o palmito só dá em cima, na copa dessa árvore, muito alta. Né? Eu olhei, logo me veio, a intuição falou. É para você saber o que é intuição, o que é imaginação. Intuição me fala assim, em voz branda. Isso é uma árvore pré-histórica, é um resíduo, como os planetas, que sobrou. Como não podemos ter dinossauros mais porque as criaturas diminuíram, né, de estatura e seriam todas vitimadas, não teria ser humano para evoluir, para dar uma próxima evolução, uma próxima raça. Esses seres foram extinguidos, mas sobrou o resíduo, que é as árvores. As árvores se adaptam muito mais do que um corpo de sangue quente, um corpo carnal. A árvore às vezes brota no meio das pedras. E, por exemplo, na minha empresa eu vi um pé, não sei como, um pé de cenoura nascendo no meio de brita. Então eles se adaptam. Então por que, que o palmito é em cima? Não é para nós, por isso que ele é indigesto para nós. Era para os dinossauros, que já foram. Da mesma forma que os planetas todos eram o Sol e o Sol se foi. Foi parar lá, num ponto específico, como registro. Ele continua lá iluminando, mas agora ele não torra tudo, por enquanto. No futuro, ele envelhecendo, ele começa a se estirar, né? Como o velho, se deita, né? Ele dorme e ronca alto, e a sua vibração toma conta de novo de todos os planetas e os cobre. E tem um planeta, até eu convido vocês, peguem, né? Cuidem os olhos, usem óculos escuros, ou uma chapa dessas de raio-x, para olhar para o Sol, para você mirar, tente com o celular com alto zoom tirar foto do Sol. Vai aparecer um ponto, um planeta incandescente do lado do Sol, muito menor que ele. Porque se é planeta fogo e o Sol é fogo, na verdade ele é uma bola eletromagnética que emite micro-onda, ele não esquenta, ele faz você esquentar seus próprios fogos. Mas ele sendo também uma bola eletromagnética ígnea, então ele consegue não desaparecer vivendo dentro do ralo do aura do Sol, que é o vulcano que todo mundo procura e ninguém acha, está ali. Todo mundo confundiu em 2012 com o planeta X, Hercólobos, Naberes, Nibiru. Então isso tudo é muito interessante se você ver de forma filosófica, né? Amor pela sabedoria, para se tornar um dia consciência. Tem que começar primeiro pela filosofia, que não deixa de ser um contexto mental, né? Porque o mental ele tem que pesar e comparar de forma sensata para poder estar aberto para uma coisa acima ainda disso. Né? Quando você não mede mais, você não pesa mais e você tem certeza, deu. É a mesma coisa, você olha para um ser humano, para um animal, para uma pedra, você sabe distinguir. Tem como alguém dizer, não, isso não é uma pedra? Se eu te passo uma pedra? Se eu te dou uma planta, você vai dizer que é um homem? Se eu te dou um animal, você vai dizer que é uma planta? E se eu te dou um homem, você vai dizer que é um animal? Apesar que essas coisas todas estão dentro. Então, quando o homem é animalizado, é porque ele tem um animal dentro, e não porque o vovô dele lutou na Segunda Guerra Mundial e trucidou pessoas da mesma espécie. Que os fanfarrão estão aí, né, movimentando muita grana com essa historinha. É de novo a história bíblica. É como parar lá no Adão e Eva. Todo mundo acha, deu a mão e vão para, né, dar a mão de novo. Eles pensam num Adão e Eva físico,
carnal, mortal, sendo que na verdade é Adam Kedman. A mulher é o Kedman, reino, e o Adam é o antropo, a forma. Então, inclusive, o homem, né, por que a gente chama a humanidade de homem, sendo que tem mulheres, tem crianças, tem idosos? Porque o homem, o que veio primeiro é a forma dele, só que a mulher já existia, o útero, como o Sol. O Sol é um útero. Ele pariu os planetas. Porque costelas, gente, a historinha, e estão contando de novo agora com pseudoterapias, que lá no passado é assim, assim, assado, e que a coisa é tudo física e que as causas estão lá. Útero, gente, faz seres. Útero gera seres, costela não. O cientista mais renomado, mais bem pago, ele pode pegar uma costela. Se não tiver um útero, ele não consegue, mesmo com a extração do DNA daquela costela, daquele fóssil, sem um útero ele não consegue. Então a gente não consegue formar nada do nada. A gente simplesmente transforma a partir do que já existe. Isso é muito perigoso, mesmo que ele tenha que usar um útero, porque imagina, um cara mal intencionado dentro da ciência pode criar monstros. Por exemplo, pegar um dinossauro, cruzar com outra espécie, ele vai ter necessariamente que cruzar e não vão poder existir mais. Então ele se protege, ele tem, vamos dizer, aquisição para se proteger, né? Como quem, por exemplo, cria a bomba atômica é o único que tem condição de se proteger dela nos seus bunkers. Não é todo mundo que tem condições, né, de se defender de coisas que a gente não criou. Mas o assunto é planeta. Então, o que o planeta faz? O planeta é uma experiência cristalizada. Então, se você tem corpo físico, só você tem karma. Porque outros planetas não têm corpos físicos. Por que você tem karma? Porque karma é resíduo, é ação e reação. É karma instantâneo. Ou seja, ele se mostra, ele ganha consistência, coesão. Como? Com o corpo físico. Porque se você não tivesse karma nenhum, não teria por que ter corpo físico. O corpo físico é o resíduo dos resíduos dos planos, que acontece somente em planetas, pequenos planos. Acredito que com essa dissertação, com essa explanação, você agora entende onde é que você está, por que que você está, e se você está, é tudo que é, que acredito que não. Paz reverencial a todos.